tentar mostrar para vocês aqui como fazer aquele campo de senha lá e verificar o que tem lá no campo de senha. Então, a primeira coisa, eu vou criar a página aqui, a página HTML. E nessa página nós vamos colocar um campo de senha. Então, no caso aqui, ó, por enquanto eu vou deixar esse campo como text, mas depois nós vamos mudar isso para password, porque aí vai ficar o de senha, né? Mas por enquanto vai ficar text. E eu vou colocar um ID nesse campo para que a gente possa buscar esse campo lá com o JavaScript. Então, desse jeito aqui, ó, quando alguém digitar alguma coisa nesse campo, nós lá no JavaScript vamos poder pegar esse valor. Ó, usando então, pegando o elemento lá do documento, o elemento que tem o ID senha, pegando o value dele, eu recebi o teste, que é o que o usuário tinha digitado aqui. Então, se alterar alguma coisa, esse value também fica diferente aqui. Então, agora, o que nós temos que fazer? Nós já temos, então, o campo e o ID no campo. Agora, nós podemos verificar o tamanho dessa senha, que é a primeira coisa que você tem que fazer. Então, vamos imaginar que eu quero uma senha com 8 caracteres. O que nós vamos fazer? Vamos vir aqui no W3 Schools, lá na parte do JavaScript, em String Methods, nós vamos olhar lá, olha, essa primeira propriedade aqui, ó, que é o length. Length vai retornar o comprimento da string. Então, se nós testarmos isso aqui, ó, por exemplo, essa string mal, qual o tamanho dela? Aí aqui vai aparecer, ó, tá vendo? 5 é o tamanho. Então, nós podemos usar esse método aqui, a txt-length, essa propriedade, não é o método não. Então, primeira coisa é criar uma função aqui nessa nossa página que busca o que o usuário digitou e verifica qual o tamanho daquilo que o usuário digitou. Então, nós vamos colocar isso aqui dentro de script. Vou criar uma função que faz justamente isso. Pega o campo lá de senha. Primeira coisa, peguei o campo de senha, coloquei nessa variável chamada campo. Segunda coisa, eu pego o que o usuário digitou, que é o value. E agora eu verifico. Desse jeito aqui, eu vou estar escrevendo lá naquele console, né? Que é o lugar onde a gente digita JavaScript lá no navegador. Então, eu vou chamar essa função e aí ela vai escrever para mim senha pequena se o campo, se o que está digitado lá no campo for pequeno. Então, vamos ver isso lá na nossa página. Aqui, por exemplo, nesse momento, se eu chamar a função verifica com TES escrito ali no campo, ela deve retornar que realmente a senha está pequena, né? Agora, por exemplo, se eu digitar testando e chamar de novo a função, ela não mostra nada. Então, nós podemos colocar lá um else, olha.
E aí, agora verifica, dá que a senha está correta, porque testando tem 8 caracteres. Então, agora, o que nós vamos fazer? Além de testar o tamanho da string, nós precisamos fazer outras coisas. Uma delas é verificar, por exemplo, se tem 3 dígitos, e aí vocês vão criar a regra que vocês acharem melhor. Só que aqui, por enquanto, eu vou mostrar um geral e aí vocês escolhem, tá? Para isso, nós vamos usar o quê? Nós vamos usar, de novo, lá no W3 Schools, na parte de JavaScript, nós vamos ter aqui, olha, lá embaixo, os objetos do JavaScript. Dentro desses objetos, nós temos a string. E aqui nós temos os métodos da string. O que nós vamos usar é esse match. Esse método vai encontrar um padrão para nós dentro de uma string. Então vai ser exatamente isso que nós vamos usar. Se vocês quiserem estudar mais sobre isso, vocês têm que acessar esse tutorial aqui, ó, de expressões regulares, que é o que nós vamos usar para encontrar o padrão. Esse padrão é definido com expressão regular, tá? Então tem o padrão e tem os modificadores. O padrão vocês precisam aprender com expressão regular. Eu vou mostrar alguns padrões aqui só para vocês verem, né? Então ali no caso do nosso campo, por exemplo, eu posso verificar, por exemplo, se tem dígito nesse campo. Então eu vou pegar o campo senha, o value, que é o que a pessoa digitou, eu vou colocar nesse digitado aqui. Então agora, digitado tem lá testando. Se eu quiser verificar, por exemplo, se tem algum número, então algum dígito de 0 a 9 dentro daquela string, eu vou verificar assim. E ele aqui retornou para mim null, quer dizer, não tem nenhum número, nenhum dígito nessa string aqui. Então nós podemos incluir alguns aqui, ó, só para ver isso funcionando. Então agora eu recebo de novo o digitado, que ele agora vai ser diferente, né? E verifico se existe algum dígito. Ele encontrou. Só que se você olhar aqui, olha, o que ele encontrou foi só o dígito 1. E não é o que eu quero. Eu quero que ele encontre em toda a string. Então, eu quero que ele encontre o 1, o 2 e o 3. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Olhando lá a definição do match, você vê que ele usa um padrão e os modificadores desse padrão. Nos modificadores, nós temos esses aqui, olha. O i, que é que se eu não quiser verificar se é caixa alta ou caixa baixa, quer dizer, se eu não quero ver, não importa para mim se a letra está escrita com letra maiúscula ou minúscula, eu uso o i. E o g é para encontrar, fazer um match global, quer dizer, eu vou procurar em toda a string. É exatamente isso que eu quero. Eu não quero só encontrar a primeira ocorrência. Eu quero todas. Então aqui eu preciso colocar, além do padrão, eu coloco G para fazer uma busca global. E aí sim, ele encontra para mim o 1, o 2 e o 3 e me devolve isso num vetor. É exatamente isso que nós vamos fazer. Por quê? Eu vou pegar agora e salvar isso daqui em um vetor e vou verificar o tamanho desse vetor. Aqui no caso ele retornou para mim 3, quer dizer, eu tenho certeza de que existem 3 dígitos aqui dentro desta string. Se fossem só 2, aí o length seria menor. Quer ver? Eu vou pegar de novo aqui o que o cara digitou. Tá lá, olha, sem o 2 agora. Vou fazer um match e vou salvar esse match no vetor resposta. E agora eu vou verificar o length desse vetor. Tá vendo que ele retornou 2? Quer dizer,
Como aqui só tem dois números, ele retornou o número 2 para o length daquele vetor de respostas. Aí agora é só usarmos o if para verificar se essa senha tem 3 números, por exemplo. Então, o que seria aqui? Como nós faríamos isso, né? Então, primeira coisa, eu vou fazer então um match lá naquele digitado para verificar se tem números em toda aquela string. E aí agora é só verificar aqui, olha, se o vetor resposta.length for maior do que 2 ou maior ou igual a 3, quer dizer, tem 3 dígitos lá, eu vou mostrar que os dígitos estão corretos. Se não, eu vou informar que está incorreto. Vamos ver isso funcionando. A string, então, tem 8 caracteres. Eu vou rodar a função verifica. No caso, olha, a senha está correta porque ela possui mais de 8 caracteres, né? 8 ou mais caracteres. Depois ele fala para mim que estão faltando dígitos. Vamos falar aqui que está faltando números. Aqui ficaria assim. Faltam números. Então aqui está faltando mais um. Se eu colocar o 3, por exemplo, e rodar de novo aquela função, vai falar que os números estão corretos. Então, nesse caso ali, já está correto com relação aos números. Só que se nós olharmos essa página, ela não está informando para o usuário nada na própria página, aqui. Então, nós precisamos informar para o usuário aqui. Como que eu vou fazer para informar o usuário aqui? Ao invés de fazer esse console.log, eu vou colocar um campo de saída, no caso aqui será um parágrafo, e esse campo de saída vai receber essas mensagens que eu estou jogando lá no console, porque o usuário, ele não vem aqui no inspecionar, vai lá no console e verifica quais são as saídas. Ele não faz isso. O usuário, ele vê a página. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu vou trocar, então eu vou criar aqui uma mensagem vazia por enquanto. E aqui sempre que eu quiser escrever alguma coisa, eu vou fazer o quê? Mensagem é igual aquilo ali que eu queria falar, mais um salta-linha, só para não ficar tudo grudado, né? E desse jeito aqui eu vou estar colocando essa saída lá fora. Mas como? Assim, ó. Vou pegar a saída, que é o elemento que tem um ID saída aqui, e o inner HTML dele vai ser igual à mensagem que eu quero passar. Então pronto, agora sim. Quando eu rodar a função aqui, ó, A1, B2, C3, quando eu rodar essa função, verifica, o usuário vai ter aqui a saída. Senha correta, números corretos. Então, o que nós precisamos fazer agora?
só chamar essa função verifica no tempo correto. Qual é o tempo? Qual será o tempo correto? Em que momento que eu devo chamar essa função? Quando o usuário estiver digitando uma senha aqui, ou quando ele terminar essa digitação, algo do tipo. Então, eu posso colocar nesse elemento um evento. Então, eu vou fazer o que aqui? Ó? Vou criar uma função que faz exatamente isso. Coloca um evento keyApp, quer dizer, quando o usuário soltar uma tecla, lá naquele campo de senha. Vou criar uma variável aqui. KeyApp, quer dizer, quando tiver o evento keyApp, eu chamo a função verifica. Agora, toda vez que o usuário estiver digitando, soltou uma tecla, a função vai executar. Então, aqui, não preciso ir mais lá no console. Então, aqui, comecei a digitar. Olha. Ó, e ele já vai falando para mim, olha, a senha está pequena, os números já estão corretos, quer dizer, ó, mas agora aqui está faltando um número. Então, aos poucos ele já vai respondendo para mim, olha, agora que ele falou senha correta e números corretos. Por que ele está fazendo isso? Porque ele sobrescreve a última mensagem. A mensagem é sempre a atual, e a atual é feita, né, começa com nada e vai preenchendo com aquilo que tem na senha. Agora, o que vocês precisam fazer, além daquilo ali? Você precisa, por exemplo, verificar se tem letras maiúsculas, e aí o padrão para a letra maiúscula é qual? É quase igual a esse outro padrão. Vamos lá. Digitado. Então, digitado aqui por enquanto é isso. Digitado. Ponto match. Agora aqui o padrão, por exemplo, letra maiúscula. Eu quero encontrar letra maiúscula. Então eu vou usar de A a Z maiúsculo. Então ele vai encontrar alguma letra maiúscula ali. Nesse caso da nossa senha, ela não tem. Se ela não tem, então ele vai retornar nulo. E letra minúscula, como que eu faço? De A a Z minúsculo. Aí ele encontrou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras minúsculas. Aí, qualquer letra entre letra maiúscula e letra minúscula? Aí eu posso fazer assim, o teste de A a Z e A a Z tudo junto. Lembrando que eu tenho que colocar o Gzinho aqui para ele testar em toda a extensão da string. Ah, mas eu quero também que o usuário tenha um arroba, ele precisa digitar arroba, cifrão, alguns desses caracteres. Eu posso incluir esses caracteres aqui no teste. Então agora, vou pegar o que foi digitado de novo, e agora eu posso fazer um match de caracteres especiais aqui, olha, por exemplo, arroba, cifrão, tem isso, tem isso. Tem isso ali na minha senha digitada? Tem. Então, é assim que eu vou fazer o teste. E agora vocês precisam incluir isso lá na função verifica, nos ifs aqui.